Hoje é o segundo dia do mini curso do professor Paulo Fujical, que é físico do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Como eu disse, tenho me restringido para falar isso sobre ele. Hoje é uma pessoa muito popular, né? Todo mundo diz, você conhece esse rapaz? Não conheço pessoalmente, mas conheço. Né? Então, é uma felicidade muito grande podermos realizar esse mini curso aqui, graças à generosidade do professor Paulo. E a partir desse momento, que vocês fiquem com ele. Obrigado e eu peço uma salva de palmas. Então, hoje vamos falar de hidrostática, ótica, né? São alguns dos experimentos que eu trouxe aqui para o Crespino, né? Então, não engloba toda a hidrostática, nem toda a ótica. São alguns experimentos que deu para trazer, né? Vou começar, então, falando sobre conceito de pressão, né? Porque para fazer a apresentação de hidrostática, a gente precisa de alguns conceitos. Primeira delas, pressão, né? O que é pressão? O conceito de pressão ele é bem importante, né? Tá, então, tá ali, né? O que é pressão, quais as unidades principais de pressão. Bom, em física, né, definição de pressão é força dividida pela área. Uma força numa determinada área vai te dar uma unidade de newtons, que é unidade de força, né, e metro quadrado a unidade de área. Né? 1 newton por metro quadrado, então é 1 pascal, né, que é a unidade de pressão. Agora, é interessante sempre você concretizar. Né? Por exemplo, você fala uma força de 1 newton empurrando um carrinho, etc. É interessante mostrar para o aluno o que é 1 newton de força. Né? Então, geralmente eu uso a maçã do Newton, né? Essa maçã caiu na cabeça do Newton e ele tem exatamente 1 Newton. Né? O que é esse 1 Newton? É o peso. Quer dizer, a gravidade, né? A força da gravidade atrai essa maçã para a Terra e quando eu seguro, essa força que eu estou fazendo é exatamente 1 Newton. Né? Então, basta pegar uma maçã de mais ou menos 100 gramas, colocar na mão e falar, isso aqui é 1 Newton então de força. Tá? Então, se você quiser mostrar para o aluno o que é 1 Newton de força, você quer sentir o Newton, né? Então você pega e fala, segura aí, isso aí é a força de 1 Newton. Então é interessante concretizar. Aliás, essa maçã aqui, eu acho que é interessante porque com ela você pode dar vários outros conceitos, né, relacionados com o peso de 1 Newton. Digamos assim, eu tenho 1 Newton de força. E se eu levantar ele de 1 metro de altura, fizer isso, né, eu vou realizar um trabalho de 1 joule. Né? Por quê? É 1 newton de força multiplicado por 1 metro de deslocamento, força vezes deslocamento dá trabalho, né? Trabalho, energia. E 1 newton vezes 1 metro é 1 joule de energia, tá? Aplicado sobre a maçã. Lógico que eu estou contando, por exemplo, a força para levantar o próprio braço, né? Porque você tem o peso do braço, você está fazendo trabalho também. Mas aí seria o trabalho sobre a maçã, tá? Então que seria 1 joule, aí faz 2 joules, 3, 4. Quando você fizer 4 joules mais ou menos, equivale a 1 caloria, né? 1 caloria é mais ou menos 4,18 joules. Você pode concretizar o conceito de trabalho, por exemplo. Agora, se você fizer esse trabalho de 1 joule rápido ou devagar, aí é outro conceito, é chamado potência. Né? O que é o conceito de potência? É a rapidez com que você realiza o trabalho. Tá? Se você fizer esse trabalho de 1 joule em 1 segundo, é 1 watt de potência. Tá? Se eu fizer mais rápido, em meio segundo, vai dar 2 watts de potência. Então, a potência é a rapidez com que você realiza o trabalho. Outro conceito que você pode mostrar com a maçã, apenas com a maçã. Mas se eu quiser, não tiver maçã, bom, faz o seguinte, você pede para a pessoa pular. Né? Você pergunta para a pessoa, qual é a sua massa? Não, geralmente a gente pede qual é o seu peso, né? Mas na verdade eu quero saber quantos quilogramas tem o seu corpo.
Né? Se a pessoa fala, eu tenho 60 quilogramas, então qual é o seu peso? É os 60 quilogramas multiplicado pela gravidade. Né? Dá mais ou menos uns 600 newtons. Aí se você levantar, pular 10 centímetros, aí você pode calcular quantos joules de energia você usou, né? Gastou para realizar esse trabalho. Tá? Bom, tudo isso com relação à maçã do Newton. Agora, se eu pegar essa maçã aqui, cortar um monte de pedacinho e colocar em cima de uma superfície de 1 metro quadrado, tá? 1 metro, 1 metro, então 1 Newton em cima de 1 metro quadrado. Isso vai dar então 1 Pascal, conceito de Pascal, conceito de pressão. É 1 Newton distribuído em 1 metro quadrado. Tá? 1 Pascal, pessoal, é bem pouco, né? Porque 100 gramas é bem pouquinho. Tá? Sobre 1 metro quadrado, então, dá quase nada. Não dá nem para sentir. Tá? Então, a pressão de 1 Pascal é uma pressão muito pequena. Aí vem o seguinte, e a pressão atmosférica, né? A pressão que o ar faz aqui. Vocês têm ideia de quanto que é essa pressão? Será que é maior que 1 Pascal? Menor que 1 Pascal? Será que é maior que uma maçã em 1 metro quadrado? É maior. Alguém tem ideia de quanto é isso aí? Isso é importante a gente saber. A gente vive nesse ambiente, então a gente nem dá bola, né? Para essa pressão. Quanto é? Quanto é a pressão atmosférica? 10 a quinta Pascal. Já pensou? 10 elevado a quinta pascals. Né? A gente fala pascals, tá? Não é pascais, né? Pascals. Assim como decibels, né? Não decibéis, né? Decibel. Então, 10 a quinta equivale a 10 a 100 mil newtons. Um caminhão de 10 toneladas. Tá? Imagina um caminhão de 10 toneladas em cima de 1 metro quadrado. E inclusive está sobre nós, né? Nosso corpo. Nosso corpo, se você contar a superfície, dá mais de 1 metro quadrado. Aí você vai dizer, então quer dizer que tem mais de um caminhão de 10 toneladas em cima de cada um de nós? Tem. E por que ele morre esmagado, então? Né? Já que tem um caminhão de 10 toneladas em cima de cada um de nós. É que nosso corpo já está ambientado, a gente nasceu nesse ambiente. Tá? Então a pressão interna e externa praticamente se igualam. Vai ser problema se tirarem o ar aqui, por exemplo, dessa sala. Tá? E de repente a gente usa uma bomba de vácuo e vai tirando o ar, vai tirando. Aí vai acabar a pressão atmosférica. Aí o nosso corpo vai começar vai inchar, vai começar a sentir essa diferença. Pequenas variações a gente já sente. Por exemplo, você sobe uma serra, o alto da serra, o nosso ouvido já... Né? Por quê? Porque a pressão atmosférica é tão grande que uma pequena variação, né? Se você pegar 10 a quinta Pascal e variar 1% dessa pressão, já dá uma pressão gigantesca, dá forças gigantes. Tá? Então, vamos ver como é que a gente mede essa pressão, né? A gente sabe que é 10 a quinta Pascal. Aí, no caso, a gente vai usar a pressão hidrostática. Tá? A pressão hidrostática, a gente pode medir, né, por meio do princípio de Stevin. Né? O princípio de Stevin, de Simon Stevin, ele diz o seguinte, que a pressão no fluido, na água, por exemplo, qualquer fluido, ele vai aumentando conforme a profundidade. Tá? Quanto mais profundo vai ficando, maior vai ficando a pressão. E como é que é isso? Bom, se eu pegar um jarro com água, o peso dessa coluna de água aqui, ó, né? Digamos que tem 1 quilo de água aqui. Ele vai fazer força sobre essa superfície de área A. Tá? Então, pelo conceito de pressão, a pressão aqui vai ser o peso dividido pela área. Tá? Então, vamos lá. Peso, mg. Peso dividido pela área é a pressão. É isso que eu quero medir lá. Então, se eu pegar peso, que é pressão igual a peso dividido pela área, onde massa é igual a densidade vezes volume, né? A gente pode colocar a massa em função de densidade e de volume, tá? Porque densidade é massa do volume. Aí você tem isso aqui, ó.
né? No lugar da massa dV, G dividido pela área. Onde volume é a área vezes a altura. A gente coloca aqui, ó, cancela as áreas, ou seja, não depende da área. Isso é uma coisa interessante, né? Então, se eu pegar um tubão grosso assim e colocar água, e eu pegar um tubo fininho e colocar água, na mesma profundidade, tanto o grosso como o fino, vai ter a mesma pressão. Isso a gente chama de paradoxo hidrostático. Tá? Aí você vai dizer, mas o tubo mais fino tem menos água, né? Tem menos peso. Ah, mas a área também diminuiu. Então a relação entre peso e área é a mesma, tanto para o grosso como para o fino. Tá? Então esse é um conceito muito importante, mostrar que a pressão não depende se o tubo é largo ou fino. Então, se eu mergulhar numa piscina, é a mesma coisa. Então aqui, ó, esse é o princípio de Stevin. Pressão no líquido é dGH. Tá? Então, deu um sistema para você medir a pressão. Como é que se mede a pressão? Se você pegar uma coluna, né, de água, se eu quisesse construir um medidor de pressão com água, é possível fazer. Só que você teria que pegar uma mangueira de 10 metros. Tá? Então, para não ficar um negócio grandão, foi utilizado mercúrio. Por que mercúrio? Porque é um líquido muito pesado, muito denso. Tá? Então, como é que você faz um barômetro de mercúrio? Hoje em dia a gente não usa mais mercúrio, porque o mercúrio é venenoso, né? Então ele está proibido, inclusive, para ser usado. Mas, lá no nosso laboratório ainda tem mercúrio lá, mas eu uso só para fazer essa demonstração, né? Então você pega um tubo, né? Aqui eu tenho um tubo, eu coloco uma borracha de silicone aqui. Então eu deixo ele de pé e coloco o mercúrio. Tá? Então eu encho aqui de mercúrio, só que de ponta cabeça. Aí o que eu faço? Eu pego e viro esse tubo. Tá? Eu viro e faz isso. Aí o mercúrio vai, chega uma hora que ele não cai mais. Aqui, então, é vácuo. Né? Quer dizer, não tem ar aqui. Só que o mercúrio não cai por aqui. Você podia pensar, mas o mercúrio vai cair por aqui, não sai. O que está segurando o mercúrio aqui? Uma coisa é a pressão atmosférica. Né? A pressão atmosférica está segurando toda essa coluna de mercúrio aqui. Ó. Aí, se eu fizer as contas, a pressão atmosférica aqui tem que ser igual ao dGH do líquido. Tá? Aí eu faço essas continhas, eu chego a essa conclusão. E a pressão do ar é 10 a quinta pascal, como ela falou. Tá? Então você pode medir a pressão atmosférica usando esse princípio de Stevin, princípio da profundidade em função da pressão. Isso aqui é interessante mostrar isso aí, né? Que a pressão atmosférica é gigante, muito grande. Olha, que vai esse aqui, ó. Se um caminhão 10 toneladas em cima de 1 metro quadrado, essa é a pressão atmosférica. Muito, muito grande. Certo? Ó, a pressão atmosférica está tão elevada, né? Que quando você vai usar sistemas de vácuo, por exemplo, né? Vocês têm bombas de vácuo aqui, né? Então, essas bombas de vácuo têm que ser utilizadas com muito cuidado. Tá? Apesar do vácuo que essas bombas mecânicas produzem, não é um vácuo perfeito, né? Porque não existe vácuo perfeito. O vácuo perfeito seria tirar todas as moléculas de ar. Né? Mas ele consegue fazer uma pressão ficar muito baixa ali aqui. Então, você pega um aspirador de pó, por exemplo. Um aspirador de pó, ele gera um vácuo. Ó, isso aqui é a unidade de pressão, tá? O torr, né? O Stirling. Ou 80 kPa. Tá? 80 vezes 10 a terceira pascals. Né? É o que o aspirador de pó faz. Você põe a mão lá, né? Ó, isso dá uma pressão, né, suficiente para provocar uma força de 20 mil newtons. Tá? Ou seja, 2 toneladas em cima de 1 metro quadrado. Ou seja, se você pegar um aspirador de pó, né, se eu pegar uma área de 1 metro quadrado, é como se eu tivesse 2 toneladas sobre essa superfície de 1 metro quadrado. Né, só com um aspirador de pó. Agora, se for o contrário, é a mesma coisa. Né? Se você injetar ar e aumentar a pressão, você pode levantar uma coisa de 2 toneladas. Por exemplo, pega alguma bexiga, alguma coisa, vai enchendo,
né? Esse negócio vai... Sabe aquelas brinquedos infláveis, né, que você vê no shopping, por exemplo? Ela taca lá um aspirador ou um ventilador, vai jogando no ar. Né? Aquele negócio vai começar a inchar. E se você tiver uma pressãozinha pequenininha, já é suficiente para levantar toda a estrutura, pode ficar um monte de pessoas em cima, né? Gera uma força gigante. Né? Ó, a pressão atmosférica tem um valor tão alto que pequenas variações podem gerar muita força. Tá? Grande quantidade de força. Ah, aqui então, dá um exemplo. Ó. Isso aqui é um vagão de trem que foi esmagado. Isso aconteceu ali na Sibéria. O que eles fizeram aqui, né? Eles pegaram um vagão, lá faz muito frio à noite. Então, é um vagão de óleo e eles entraram lá dentro desse tanque e passaram um jato de água quente, né? Para poder limpar o vagão. Então você gerou lá bastante água quente, bastante vapor de água. Ficou cheio de vapor de água lá. Tá? Só que o rapaz foi negligente, ele não sabia disso aqui. E depois que fez a limpeza, tinha muito vapor, ele fechou. Tá? Ele fechou esse tanque aqui. E aí o que aconteceu com o vapor de água quando condensou, quando resfriou? Porque esfria isso aí. Né? É muito frio lá. O vapor de água, a gente vai ver na aula de amanhã, que é termodinâmica, o vapor de água vai diminuir o volume dele mais de 1000 vezes o tamanho dele. Tá? Então ele vai diminuir o volume, a pressão vai diminuir aqui dentro, e aí a pressão atmosférica esmagou esse vagão. Tá? Então esse aqui é o quanto a pressão atmosférica é grande. Tá? A gente no laboratório, às vezes a gente faz aquela demonstração de esmagar um galão de plástico de água. Né? Então a gente mostra que um galão de água, daqueles grossos, você não consegue esmagar com a mão. Tá? Com os braços, né? Mesmo apertando. Agora é possível esmagar aquilo apenas usando a palma da mão. Né? Como é que a gente faz isso? A gente taca álcool lá dentro, risca um fósforo e joga lá. Aí, né? Tá aquele fogo. Aí depois que o fogo apaga, você pega e tampa aquilo. Tá? Na combustão, você tem o combustível queimando com oxigênio e você tem, o produto da combustão tem CO2 e vapor d'água. E o vapor d'água, quando resfria, ela condensa. E condensando, diminui a pressão lá dentro. Tá? Aí você tampa e esmaga. Tá? Mas o que esmaga, na verdade, é a pressão atmosférica. É ele que faz esmagar. Tem outro exemplo. Ó. Isso aqui é um tanque, né? Não sei do que é, se é combustível, alguma coisa. É a mesma coisa, né? Então, ele estava vazio, tá? Mas estava com algum vapor de água lá dentro. Esquentou, né? E aí um pequeno pedaço ele estava furado, um tanque estava furado. E tinha um pedaço de plástico que entrou e tampou esse furo. Tá? O que aconteceu? Esse vapor de água condensou e no dia seguinte esse tanque estava desse jeito aí, né? Esmagado. Tá? Por quê? Porque é uma pressão atmosférica, né? Então vamos lá, são as unidades de pressão, tá? Algumas unidades assim, né, com curiosidade. Aqui são as bombas de vácuo, essas de mecânicas, né, que vocês podem usar para aquela demonstração de pressão, né? De encher a bexiga e tudo. Tá? Então eles fazem um sistema de tirar o ar, de diminuir a pressão. Bom, pessoal, antes de começar a falar de empuxo, então, vou falar um pouco sobre, fazer a demonstração de pressão atmosférica. Tá? Então, isso aqui é bem legal para mostrar a força que a pressão exerce. Aqui tem duas plaquinhas e você tem uma área aqui de 707 centímetros quadrados. Tá? É só pegar o raio e dá para saber a área disso. Então você pode fazer um cabo de guerra. Tá? Você pode simplesmente encostar, mas sem
sem colar, sem nada. Tá? Simplesmente encostar. E aí a gente pode pedir para alguém puxar. Quer puxar? Lá de novo. Pega aí. Então simplesmente a gente vai juntar, né? Segura aí. A gente pode tentar. Vai, puxa, puxa. Não dá. Inclusive, ó, segura aí, segura aí. A gente pode pôr aqui na mesa, né? Tirar o ar aqui, né? E a gente pode levantar a mesa aí, ó. Cuidado com o pé aí, hein? Ó, levanta aí. Vai mais pra lá, mais pra lá. Aqui, olha. Aí você levanta. Bom, não era... De vez em quando dá problema, peraí. Acontece, né, que ele inclinou, a gente não pegou bem no centro de massa dele, inclinou, né? E aí entrou ar. Tá? Então, se você faz assim, o ar não entra. Tá? Agora, se você dá uma levantadinha, pronto. Né? O ar entrou. Então, para calcular qual é a força necessária para destacar isso, você sabe a área e você sabe a pressão. Né? A pressão aqui é em torno de 10 a quinta Pascal. Em São Paulo, por exemplo, a pressão é um pouco menor, porque lá é mais alto, né? E conforme a altitude, a pressão vai diminuir, tem menos ar, mais rarefeito. Então aqui, daria para levantar mais ou menos 700 quilos, né, de peso. Tá? Dá para levantar quase um carro só com isso aqui. Né? Lógico que vai arrebentar aqui tudo, né? Vai cair que nem a mesa aqui. Tá? Bom, isso aqui é legal para vocês então levarem para escola para poder fazer um, né? Só não pode puxar muito, sabe? Só porque alguém pode cair aí, pode, né, se machucar. Bom, outros exemplos de pressão atmosférica, antes de falar de empuxo, né? Essas são essas experiências clássicas, né? De você colocar água. Né? Mas antes de usar a pressão atmosférica, a gente pode mostrar a força centrípeta, né? Você coloca um copo assim, né? E você pode balançar ele. Né? E pode ver que a superfície da água nem muda, né? Parece que é sólido isso aqui. E a gente pode virar assim também, ó. Ou assim também. Só na hora de parar que você tem que cuidar. Se parar de uma vez, aí o copo vai. Né? É pelo princípio das forças de inércia. Né? Então aqui tem a centrífuga, tá? Né? Que não deixa ele. A gente pode pegar um pedacinho de plástico. Isso aqui é um plástico de embalagem, né? Um plástico bem fino. Dá para fazer isso com papel também, só que o papel ele vai encharcando, né? E conforme vai encharcando, a água sai. Então é um plástico bem fino, bem retinho. Né? E aqui a gente faz assim, ó, só virar, né? E pronto. Já é o suficiente para segurar. Você pode ver, ó, tem a pressão atmosférica aqui, né? E lá dentro o ar que está ali é igual à pressão atmosférica? O ar que está aqui? Se fosse igual, ia cair, né? E por que não é igual lá? Você sabe dizer? Será que se eu usasse um plástico que fosse rígido, um pedaço de vidro, por exemplo, será que daria para fazer isso? Já é mais difícil. Já não daria. Tá? Acontece o seguinte, esse plástico ele não é flexível. E quando eu faço isso, a água não está fazendo peso. E se ele está fazendo peso, o plástico vai ficar um pouquinho abaulado, né? Tá? Se ele ficar abaulado, o que vai acontecer com o volume do ar aqui dentro? A água cai um pouquinho. O volume de água não vai aumentar? Tá?
Se o volume de ar aumenta, o que acontece com a pressão lá dentro? Diminui. Tá? Aí a lei de Boyle, né? Sabe, a lei de Boyle diz que se a pressão aumenta, o volume diminui. No gás. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Tá? Então aqui, ó, o volume aumentou um pouquinho, porque a água caiu um pouco. Se o volume aumentou, a pressão diminuiu. Só que a pressão diminui bem pouquinho. Mas já é suficiente para segurar a água. Né? Se fosse a pressão mais baixa, não daria. Mas como a pressão atmosférica é tão grande, uma pequena variação é suficiente para segurar a água. Agora, isso aqui às vezes não dá certo também. Aí você vai virar isso, tá? Você vê que a água não cai, né? Está de ponta cabeça o copo, e você pode virar, tá? Ou até fazer assim, ó. Você vê que não caiu, tá? Então, parece mágica, né? Mas na verdade, quando você faz esse movimento, né? Existe a força de inércia, né? A gente chama força de inércia, a força chamada centrífuga, né? Uma força de inércia. Então, conforme a água vai querer sair, vai diminuir mais a pressão aqui dentro. Tá? Porque o volume não vai aumentar. Conforme você vai fazendo isso, ó, né? O volume cada vez começa a aumentar mais. Aí a pressão diminui mais ainda. Tá? E conforme você faz isso, cada vez mais a pressão diminui mais. E é capaz de segurar, então, esse copo com água. Você pode explorar vários conceitos, né? A questão da pressão com o volume, né? Falar de lei de Boyle, né? Que pouca gente entende, pouca gente estuda sobre isso, tá? Da lei de Carnot. A pressão hidrostática, lei de Stevens. Bom, agora tem outro aqui, esse copo aqui, né? Você pode colocar água aqui, colocar mais um pouco. E de novo a gente usa o plástico, tá? Aí você vira ele, né? Cai um pouquinho de água, né? Para exatamente diminuir aqui a pressão. Tá? E só que isso aqui é interessante que você pode tirar o plástico, ó. Tira o plástico e a água não cai. Por que a água agora não cai? Porque agora, pessoal, não tem como o ar entrar, né? Aqui tem uma tela, ó, uma tela de mosquiteiro, sabe? Aquelas telas bem fininhas. Então a água ela gruda nessa tela. Tá? E conforme ela gruda, tensão superficial, né? Não deixa o ar entrar. Se não deixa o ar entrar, a pressão aqui continua menor. Né? Então, você faz isso, né? Ó, tira, não tem como o ar entrar. Para igualar a pressão, precisa entrar ar, né? Agora, se eu inclinar, o que vai acontecer? Se eu inclinar aqui, o que vai acontecer com a pressão da água aqui? A pressão hidrostática aqui. A pressão hidrostática vai depender da profundidade, né? Aqui não vai ficando mais raso, então a pressão da água aqui vai ficando menor. Ó. Aqui a pressão é maior. Né? Aí eu vou virando cada vez mais. A pressão aqui vai diminuindo cada vez mais, a pressão da água. Vai chegar uma hora que a pressão da água vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Aí o ar vai entrar. Aí você pode ver aqui, ó. Né? Ó, conforme vai entrando o ar, aí a água sai. Fecha, ó. Isso mostra também que a pressão depende da altura da água. Bom, agora, você pode vir de novo? Ah, tá. Até aqui. Bom, pessoal, agora é um copo de novo, né? Vamos colocar água aqui. Isso aqui também às vezes não dá certo. Então vamos. Ah, sim, sim. Vamos. Se der certo, vamos esperar um pouco, ver se. Vamos lá? Vamos ver se
se vai dar certo aqui. Segura aqui. Põe, segura o copo lá. Segurar o copo. E segura o copo aí, né? Aí você tira aí. Pronto. Aí você vai ficar assim o dia todo, né? Não, agora você pode levantar aos poucos para ver o que acontece aqui. Vai levantando aos poucos, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aos pouquinhos. Deu certo. Tá bom. Aí. Na verdade, ó, isso aqui virou, né, uma pasta, né? Isso aqui, antes de eu colocar água aí dentro, eu tinha colocado um pozinho chamado Flock Gel. O Flock Gel, ele é usado nas fraldas descartáveis, né? Pega a fralda descartável, para manter a fralda sequinha, eles usam essa substância, tá? Essa substância é vendida em pacote, por exemplo, na internet. Você pode comprar Flock Gel. É usado também para plantas, né? Se você quer reter a umidade no vaso, por exemplo, você pode tacar um pouquinho desse produto, que ele retém a umidade e vai soltando aos pouquinhos. Tá? Em casa de plantas, vende também. A gente chama Flock Gel e é vendido assim em pacotinhos, né? Num saquinho. Eu trouxe um pouco aqui, né? Então, 2 colherinhas já é suficiente para criar esse gel aqui. Uma reação química, né? Na verdade, é um truque, então. Bom, então agora, falando um pouco, continuando sobre pressão, a lei de Stevin, a gente vai falar um pouco sobre empuxo agora, que é alguma coisa que muita gente não compreende direito. Tá? O pessoal aqui mora do lado do rio, né, da água, está em muito contato com a água, mas eles não sabem direito nem como que um barco flutua, né? Do que depende essa força? Como é que um navio feito de ferro ele boia? Como é que ele, né? Então, aprender o conceito de empuxo é importante, tá? Eu, por exemplo, não sei nadar, né? Mas eu sei me virar, quer dizer, eu não morro afogado, tá? Aí usando os conceitos de empuxo, tá? Então, veja, se eu usar aqui um cilindro, colocar dentro d'água, eu vou usar a lei de Stevin para saber qual a pressão aqui embaixo e qual a pressão aqui em cima, tá? Eu sei que a pressão aqui embaixo é maior, né? Está mais fundo. E eu sei que a pressão aqui é menor, tá? Agora eu quero ver qual a pressão que tem aqui e qual a pressão que tem aqui. Eu uso o quê? A lei de Stevin. DGH aqui embaixo e DGH aqui em cima. Se eu tenho, então, pressão nessa área, vou ter força. Tá? Eu tenho pressão nessa área, eu vou ter força também. Onde que a força é maior? Aqui embaixo, né? Porque não tem maior pressão. Então vai ter uma força maior aqui, uma força menor aqui. Então não vai ter uma diferença de forças? Aqui em cima menor, aqui embaixo, não vai ter uma força para cima? Tá? É exatamente essa força para cima que a gente chama de empuxo. Tá? Então quanto maior essa diferença aqui, maior é a força de empuxo. Tá? Então, fazendo as contas aqui, ó, eu vou chegar à conclusão que essa força para cima é igual a dVg. D é a densidade do líquido. Densidade desse líquido aqui. Ó. G é o volume do corpo. O volume da água que foi deslocada. Tá? E G é a gravidade. Tá? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a força para cima. Tá? Depende do quê? Da densidade do líquido, depende do volume que ele deslocou, tá? Depende do volume do corpo que está lá dentro. E depende da gravidade. Ou se não, se eu pegar densidade vezes volume, o que dá? A densidade, porque densidade não é massa dividido pelo volume. Então, densidade vezes volume dá o quê? Dá massa. Então, em vez de dV, eu posso escrever mg. Tá? M o que é? A massa do líquido que foi deslocado. Ou seja, mg não é o peso. Então, o empuxo é exatamente igual ao peso da água que ele deslocou.
Tá? Então, por exemplo, se eu entro na água, eu desloquei 2 litros, eu enfiei o pé aqui, enfiei o pé e desloquei 2 litros de água, eu vou sofrer uma força de 2 quilos para cima. Tá? Porque para cada litro de água dá 1 quilo, né? Mais ou menos. Tá? Então é isso que é importante para entender impulso. Então vamos dar uns exemplos aqui. Ó, que tem água. Aí eu pego a água e zero a balança. Tá? Então quando eu zerar a balança, e eu colocar, por exemplo, um saquinho, vou pegar um saquinho bem fininho de água, enchi de água lá, tá? E vou fechar. Aí eu vou pegar esse saquinho e vou enfiar ele dentro da água aqui, ó. Tá? Digamos que isso aqui tem 500 ml de água. O que a balança vai marcar? 500 ml, porque eu não coloquei 500 ml de água aqui. É a mesma coisa eu pegar 500 ml e colocar aqui, ó. Aqui não é a mesma coisa, a não ser um saquinho bem fininho, né? De água. Tá? Agora, em vez de eu usar água, se eu trocar água por chumbo, por exemplo, só que mantendo o mesmo volume, o que vai acontecer? Ele vai deslocar a mesma coisa de água. Ou seja, não importa se aqui é água ou é chumbo. A força para cima, ou a balança, vai marcar a mesma coisa. Porque vai deslocar a mesma quantidade de água. Tá? Isso é importante. O empuxo, então, não depende do que está aqui dentro. Qualquer coisa, basta que ele desloque uma certa quantidade de água. Então, o empuxo sofrido por esse saquinho de água ou pelo chumbo é o mesmo. Né? Pode ser chumbo, pode ser areia, qualquer coisa. Certo? Então, não depende do que está aqui dentro. Só depende da água que deslocou. Está claro? Sim. Portanto, uma aplicação. Né? Se eu quiser medir a densidade de um objeto, de um sólido, tá? O Arquimedes usou isso para determinar a densidade de uma coroa. Né? O rei, por exemplo, ele queria saber se a coroa era feita de ouro puro. Então, o que ele fez para saber se é ouro mesmo? Uma das características dos materiais que define se é ouro, se é prata ou cobre, é a densidade. Né? Se eu souber a densidade daquele material, eu posso dizer do que é feito aquele material. Tá? Então, o Arquimedes ele teve a seguinte ideia: se eu colocar a coroa dentro d'água e eu vejo quanto de água deslocou, eu posso medir o volume da coroa. Porque a coroa está cheia de... Né, é difícil achar o volume da coroa. Então, o que eu faço? Se fosse uma esfera, é fácil de calcular o volume, né? Mas se for uma coroa, é difícil calcular o volume disso. Tá? Então, uma maneira fácil de achar o volume da coroa é mergulhar na água. E ele vê quanto de água que deslocou. Né? Então, deixa a caneca bem cheia, por exemplo, e a coroa, e quanto de água saiu é quanto de coroa entrou. Ou seja, eu sei o volume da coroa. Né? Se eu souber o volume e souber a massa é só pôr na balança. Né? Se tiver massa e volume, eu sei a densidade. Vai. Agora, a água, medir o volume de água é muito, muito difícil, porque a água tem tensão superficial, né? Então, se você coloca água, às vezes não sai toda a água do volume que entrou. Então, qual é uma saída? Em vez de você medir volume, medir massa. Tá? Então, uma maneira muito boa de achar volume de objetos é mergulhar na água, só que em cima de uma balança. Tá? Você pega um copo, coloca na balança, zera a balança, e você segura com uma linha bem fininha e enfia, mas sem encostar no fundo. Aí você vai ver quanto de água ele deslocou. E aqui, 500 gramas de água, mediu 500 gramas. Quer dizer que esse objeto tem quantos ml? Para cada grama de água é 1 ml de água. Né? Então, se marcou 500 gramas, qual é o volume aqui? 500 ml. Tá? Então, eu posso medir o volume indiretamente, tá? Através da balança. Por isso que eu tinha pedido uma balança, só para eu fazer a experiência que é o seguinte. Eu ia perguntar para vocês se isso aqui é ouro, por exemplo. Tá? Ou se isso aqui é cobre. Tá? E como é que você sabe se é cobre ou ouro? É medindo a densidade. Então, depois vocês podem fazer isso, né? É pegar um copo de água assim, tá? Coloca na balança, tá? Zera a balança,
Ah, a balança está aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Né? Não sei se dá para vocês verem. Então, eu vou agora pegar água, né? Por que eu uso água? Porque a água eu sei a densidade dele. Para cada grama de água dá 1 ml, né? Tá? 1 mililitro, ou 1 centímetro cúbico. Aí você vai e tara, né? Tara quer dizer zera a balança. Tá? Aí eu quero saber se é ouro, se é outro metal. Aí você enfia ele aqui na balança, mas sem encostar. Só fazer assim, ó. Ó, tá dando 55 gramas. Tá? Qual o volume disso? 55 ml. Tá? 55 centímetros cúbicos. Aí eu vou. Então, 55 é o volume, tá? Aí eu vou zerar de novo e medir agora a massa disso aqui. Deu 464. Aí como é que eu acho a densidade disso? 464 dividido pelo volume lá, 55, né? Aí você acha a densidade disso. Aí você pode dizer lá na tabela de densidade de sólidos se isso aqui é ouro ou não. Aqui mesma coisa, ó. Apesar de parecer cobre, isso aqui, né, que tá parecendo meio cobreado, né? Você pode descobrir do que é feito isso. Aí isso aqui, o volume dele deu 13 gramas, tá? Ou seja, 13 ml, certo? E aí, mede agora a massa disso aqui. Deu 153. Tá fazendo a conta aí? Tá fazendo a conta? Ah, quanto deu? Ah, o volume, de novo. Então, 153 é a massa. Então, vamos medir o volume disso. Tá? O volume disso deu 14 gramas, né, que deu 14 ml. Tá? Aí quanto deu? 10, quase 11. Né? Aí você vai procurar na tabela de densidade, isso aqui dá chumbo. Né? Isso aqui é chumbo, é chumbada de pesca. Isso aqui daria latão. Ah, é? Deu quanto? Deu quase 8, 7? É, quase 8, né? Então, isso aqui é o latão. Então, você percebe o seguinte, que se eu quisesse medir o volume disso, se você colocar aqui, ó, você quase não vai ver a alteração do volume. Né? O volume é muito impreciso, porque dependendo do diâmetro do tubo, né, você vai ter variação muito pequena, né, do nível. Certo? Por isso que a balança é muito mais precisa para achar. E eu considero que a água, na verdade, é 1, a 1 grama por centímetro. Então, pessoal, isso aqui é uma maneira muito, né, mais prática de medir densidades, tá, de sólido. Ah, mas eu queria medir densidade de líquidos. Como é que faz para medir densidade de líquidos? Usando o mesmo processo. Aí o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Primeiro eu uso a água. Então vai lá, a água, está zerado, né? E o que eu faço agora? Mede o volume disso, tá? O volume disso deu 54 mililitros. Ok? Eu sei o volume já disso aqui então. Aí o que eu vou fazer? Eu coloco aqui o líquido que eu quero saber a densidade. Por exemplo, álcool. Né? Eu quero saber se o álcool que eu comprei está adulterado, né? Colocaram água demais, alguma coisa. Então eu quero saber a densidade desse álcool que eu comprei. Tá? Eu coloco álcool aqui. Agora tem álcool aqui. Tá? Aí zera de novo a balança e coloco esse objeto aqui. Eu já não sei o volume disso. Sei, né? Então quando eu faço isso, ele vai medir o que agora a balança? A massa de água, ou no caso a massa de álcool que ele deslocou. Tá? Então eu sei a massa, eu sei o volume. Pronto. Opa, filmar. Ah, sim, sim, sim. Vamos lá. Tá zerado.
Então a gente coloca aqui. Agora o outro aqui que é o chumbo. Doze. E aí. Então, eu sei o volume disso, né? Aí quando eu colocar no álcool, eu vou medir a massa de álcool que foi deslocada. Se eu sei a massa de álcool e eu sei o volume, eu posso achar a densidade agora do líquido. Tá certo? Então eu usei isso aqui só para saber o volume que ele vai deslocar. Tá? Então, dá para medir densidade tanto de líquidos como de sólidos, tá? Usando esse princípio do empuxo, né? Usando esse princípio de Arquimedes. Né? Bom, vamos então continuar com a parte de empuxo, então. Aí, pessoal, ó, eu tenho um objeto de 690 ml de volume, tá? E o peso dele é 695 gramas. Quer dizer, se eu mergulhar esse objeto na água, qual é o empuxo que ele vai sofrer? Não vai ser o peso da água que ele deslocou? Quanto de água isso aqui vai deslocar? 690. Então ele vai ter um empuxo equivalente a 690 gramas, né? 690 gramas para cima. Tá? Eu tenho 690 gramas para cima quando estiver na água. E qual é o peso dele? 695. Pergunta, boia ou afunda? Né? Afunda, né? Porque ele tem um peso maior do que a força que ele vai receber para cima. Né? Então isso aqui vai afundar. E esse aqui? Boia. Porque ele vai sofrer uma força para cima maior do que o próprio peso dele. Tá? A força do empuxo, como é que eu sei que a força do empuxo aqui é maior? Ah, porque ele vai deslocar uma quantidade de água maior do que o próprio peso dele. Não, desculpa. A quantidade de água. Ah, não, isso aqui vai afundar, né? Isso aqui vai afundar. E esse aqui vai boiar. Né? Certo? O empuxo aqui vai ser menor do que o próprio peso. E aqui o empuxo. Nós estamos vendo a relação entre esses dois aqui? O que dá essa relação aí? Densidade. Olha, isso aqui dá densidade. Percebe que a densidade disso daqui é menor do que da água. E a densidade disso aqui essa aqui é menor, né? E isso aqui é maior. Então vamos ver a relação. Tá? Por isso que a gente diz assim, quando que o objeto boia ou afunda? Quando a densidade dele for maior que a água ou menor que a água. Tá? E isso tem relação exatamente com as forças de empuxo e de peso. Tá? Então, para o objeto boiar, o empuxo não tem que ser maior que o peso. O empuxo é BVG e o peso é MG. Tá? Só que é o volume do líquido, densidade do líquido. Aqui é a massa do corpo. Tá? Aí eu pego aqui, ó, DL e VL, né? Porque a gravidade eu posso cancelar. Ó, tá? Então a DL e VL tem que ser maior que a massa do corpo. Só que a massa do corpo vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Só que eu sei que a densidade do volume do corpo é o volume do líquido que foi deslocado, que é a mesma coisa, né? Tá? Aí eu sei então que se a densidade do líquido for maior, né, do que a densidade do corpo, o empuxo vai ser maior que o peso. Ou seja, ele vai boiar. Por isso que a gente fala, boia afunda, depende da densidade, né? Certo? Então é a partir do empuxo, das forças do empuxo. Então, como eu falei, eu não sei nadar, né? E aí eu estaria nessa situação aqui, tá? Eu tenho a força peso, então eu fico afundando e boiando, afundando e boiando. Né? Chega uma hora que não boia mais, afunda de uma vez. Né? Então, por exemplo, uma pessoa tem 80 kg, tá? E ele vai deslocar uma quantidade de água de 78 litros, né? Até aqui embaixo, ele está deslocando 78 litros. Qual é o empuxo dele? Equivale a um peso de 78 quilos para cima, né? De água. Qual é o peso dele? 80. Então ele vai afundar.
o empuxo é menor que o peso. Ó. Qual é a saída para eu não me afogar? O peso não dá para alterar, o peso continua o mesmo, não dá para alterar. Mas dá para alterar outra coisa, né? Dá para alterar o empuxo. Como é que se altera o empuxo? Como? E você pode aumentar o volume, não é isso? Aumenta o volume, certo? Aumenta o volume de água que você vai deslocar. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma, né? Ela vai morrer mesmo, então mantenha a calma. Né? Mantenha a calma e inspira. A hora que desce, vai lá e inspira. Então aumenta, relaxa, né? Aumenta. E quando você está com o corpo contraído, o volume diminui, né? É tudo contraído. Você relaxa e aumenta o volume aqui. Né? Ou uma outra saída que eu uso bastante que é ficar deitado. Tá? Então a cabeça toda está dentro da água agora. Tá? Só a cabeça tem uns 3 litros de. Né? Então 3 litros de água que a cabeça desloca dá 3 quilos para cima já. Né? De empuxo. Então nessa situação, o empuxo fica maior que o peso. Né? Ou seja, 80 kg, você deslocou 3 litros de água, com 81 para cima. Né? Então, essa é uma saída para você não afundar. Tá? Deslocar o máximo de água possível. Tá? E é por isso que um navio, mesmo feito de ferro, pode boiar. Basta ele deslocar bastante água. Quanto mais água desloca, mais empuxo ele pode sofrer. Tá? Só depende da quantidade de água que. Então, esse aqui é o Ludião, né? Esse daqui é o experimento que eu trouxe. Eu trouxe aqui vários para vocês. Vocês podem levar para as escolas, tudo, né? Tem 2 tipos de ludião aqui, tá? É o ludião que a gente chama de salva-vidas, né? O pescador. E tem outro que é o ludião rotator, né? Que ele gira. Tá? Então, como é que a gente faz a montagem, né? Então, vamos pegar uma garrafinha dessa, clara, né? Bem lisa. E qualquer garrafa serve. Esse que é colorido, ó, né? Ele é fechado e ele de forma que a densidade desse conjunto aqui, ele é maior que da água. Ou seja, se puser na água, ele deve afundar, mas isso aqui, isso aqui é o seguinte, ele deve ter quebrado alguma coisa, ele entrou ar. Isso aqui está descartado, né? Vamos pegar esse outro. Ó, já peguei justo um que está. Uhum. Mas a maioria deles está. Não, esse aqui também. Uhum. Nossa. É. Bom, enfim, a gente pode testar eles, né? Então, esses daqui, ó, afunda. Tá? Aqui deu algum problema, depois na viagem trincou alguma coisa, né? Então, esse outro aqui, né? Ele é vazio e ele tem um furo, tá? Ele tem um furo aqui, tem um buraco. E para você encher de água, você vira ele de ponta cabeça assim, tá? E coloca a água dentro dele. Assim. Coloca a água. Se tiver paciência, pode enfiar debaixo da torneira que ou chacoalha assim para entrar água aqui dentro. Tá? Aí tem água aqui, forma-se uma bolha de ar aqui, ó. Tá? O resto é água, uma bolha de ar. Aí você coloca na água e essa bolha tem que ser o suficiente para ele ficar boiando. Né? Não pode afundar. Se afundar, você chacoalha para tirar a água. Então, a partir daí você coloca na garrafa e fecha. Aí ele estava falando, né, que viu aquele vídeo e mostra pro pessoal, né, que se você puxar uma linha aqui invisível, né, você puxando a linha, ele desce aqui, né? Aí se você solta a linha, ele sobe, né? Você puxa, né, para a criança, ó, tem uma linha aqui, aí você solta, ele sobe. Aí a criança pega isso aqui e fica tentando achar a linha, né? Até que alguém descobre, né, que tem que apertar, né? Aí acaba, tá? Então aqui,
dá para mostrar vários conceitos. Tá? Uma delas é a água. Quando você pressiona a água, o líquido, essa pressão é transmitida para todos os pontos do líquido. Tá? Então, o princípio de Pascal, né, diz que você apertou aqui, a pressão que você exerceu aqui, ele é transmitido para todos os pontos. Tá? E outra, a água é considerada um líquido incompressível. Tá? É o seguinte, que a densidade dele praticamente não muda de acordo com a pressão que você exerce. Tá? Ou seja, se você tenta comprimir ele, ele não comprime. Ele comprime muito pouquinho. Você pode dizer que é incompressível. Tá? Então, isso aí é bem utilizado nos elevadores hidráulicos, por exemplo, no freio hidráulico de carro. Tá? Então, você coloca um líquido na mangueirinha, você exerce pressão de um lado, a pressão aparece lá do outro lado. Tá? Imediatamente, na mesma hora. Tá? É diferente de um cabo de aço, quando você pega um cabo de aço, você estica ela, né, para brecar, de repente o cabo dá uma esticada, né? Então, às vezes, ele pode não ser no mesmo instante, né? Tá? A pressão, a força que você quer fazer lá na fonte. Tá? Então, você pega uma seringa, por exemplo, coloca água, né? E pega uma mangueira e coloca uma seringa do outro lado. Se você apertar aqui, do outro lado levanta, imediatamente. Tá? Porque a pressão, ela transmite instantaneamente, praticamente. Como o líquido é incompressível. Agora, se você fizer a mesma coisa com ar lá dentro, se tiver uma bolha de ar lá dentro, a hora que você fizer isso, pode ser que lá não suba. Porque se tem ar, o ar ele é compressível. O ar ela pode mudar o volume de acordo com a pressão que você exerce. Tá? Então, o ar é compressível, mas a água não. Então, quando você faz isso, a água é incompressível, mas tem uma bolha de ar lá dentro. Ó. E a pressão que eu estou exercendo, ele vai na bolha de ar também. Só que como o ar ele é compressível, quando você comprime o ar, o que vai acontecer com ele? O volume diminui. Ele diminui o tamanho da bolha. Se diminui o tamanho da bolha, diminui o volume da água deslocada. Ou seja, o empuxo diminui. Né? Ou seja, a densidade do conjunto fica maior, porque entra mais água dentro dele. Aí ele afunda. Tá? Quando você solta, o que acontece? Tira a pressão, ele aumenta o volume de novo e solta. Tá? Agora, ele pode afundar e ficar permanentemente lá no fundo, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui muito comprido, e eu apertar, ele vai descer, vai chegar lá embaixo, né? Nesse caso, ele pode ser que não volte mais, porque aí você tem toda a pressão do líquido, e lá embaixo a pressão é muito grande, então pode ser que a bolha já não volte mais. Né? Então, para essa situação, ele vai e volta. Vai, né? Então, aqui a ideia é pescar, né? E catar o outro aqui. Né? Aí tem um ganchinho aqui que você vai lá e tenta pescar. Tá? Certo? Então aqui dá para mostrar, inclusive, a lei de Boyle, né? A lei de Boyle diz que você aumenta a pressão, o volume diminui. Pressão diminui, o volume aumenta. Tá? A relação pressão-volume. Agora, se você bater ele tudo e entrar água dentro dele, aí ele afunda. Aí você tem que fazer de novo. Aí dá de novo. E aqui tem um outro, né? Que é. Então, todos esses aqui são ludeões. Ah, tem alguns aqui que não tem um. Ele é um tubo assim. Né? Aí, também é a mesma coisa, mesmo processo. Tá? E esse outro aqui, vou mostrar aqui o outro região. Esse daqui tem um processo um pouquinho mais diferente, né? De você encher de água, tá? Porque veja, ele tem um furinho aqui que não dá nem para colocar uma agulha aqui. É um furinho bem fino, né? Então, para você pôr água, colocar água dentro dele, você precisa pegar uma vela, né? Acender uma vela. No caso, eu trouxe aqui uma piriteira, né? De álcool. Mas pode usar uma vela mesmo, chama de uma vela. Aí você pega lá e acende aqui a pavio, né?
E aí que você faz? Dá uma esquentadinha assim de leve, né? Não muito, você não pode trincar alguma coisa de vidro. Tá? Dá uma esquentadinha e coloca na água. Tá? Então, o ar que estava aqui esquenta e quando respira, ela contrai. Aí você pode deixar um pouquinho só de água aqui dentro, né? E o que você vai fazer? Vai esquentar e fazer essa água evaporar. Tá? Dá uma esquentadinha aqui. Ó. Tá? Ferveu, aí você põe aqui na água, né? Aí vai entrar mais água dentro dele. Tá? Ó, aqui já está no ponto para ele entrar aqui na garrafa. Ó, tá? Aí você põe ele aqui. A gente chama isso de ludião rotator, né? Porque quando você aperta, entra água dentro dele, ó. Tá? Desce. Então quando você solta, ele gira, né? Tá? Porque a água ele vai sair pelo furinho, só que o furinho está torto, né? Então conforme a água sai, né? Ele empurra o rabinho para o outro lado, né? Lei da ação e reação, né? Por isso que ele gira. Né? Então, um ludiãozinho rotator. Bom, aí tem essa outra questão, né? Então tem dois aqui que tá ruim. Esses aqui são os rotatores. Se eu pegar um pedacinho de papel alumínio, né? Tá? Ele boia ou afunda se eu puser na água? Assim? Você acha? Isso aqui é alumínio, né? A densidade do alumínio é 2,7 mais ou menos. Tá? Ele é maior do que o da água. Tá? Agora, tem a questão da tensão superficial, por exemplo, se eu deixar aqui assim, deitado, pode ser que ele boie, né? Tá? Mas eu vou enfiar ele assim, ó. Certo? E boia fundo, assim. Fundo. Vamos colocar aqui. De fato, ele afunda, certo? Isso mostra que o alumínio tem uma densidade maior do que o da água. Tá? Bom, agora é o seguinte, eu vou pegar e vou amassar isso aqui, ó. Tá? Pode amassar bem amassadinho. Fazer uma bolinha, né? Tá? Tô desse tamanho aqui, ó. Pergunta é, a boia afunda? Bem? Ó, uma bolinha bem fininha. Afunda, né? É. Ele não afunda. Por que não afunda? Isso, tem ar preso aqui. Tem ar preso. Então serve de ludião, não serve? Já que tem ar preso? E você pode colocar ele aqui assim na água, né? Só que dependendo da quantidade de ar que tem, você tem que apertar mais ou menos. Aqui eu tenho que apertar razoável, ó. Né? Então conforme você aperta, as bolhas de ar que estão lá dentro diminuem. Né? Então, dá para fazer ludião com papel alumínio. Tá? Basta você apertar. Pode fazer diversos tipos, né, tamanhos. Você pode fazer uma bolinha aqui, por exemplo. Né? Fazer uma minhoquinha assim. Pode rodar ele assim. E colocar aqui, ó. Aí você aperta, ó, né? Pode colocar, fazer um luviãozinho. Tá? E quanto mais bolhas de ar tem, mais difícil de você fazer ele descer. Tá? Isso mostra, então, que a bolha de ar ela é compressível, né? Você vai lá, comprime, diminui o volume. Então, uma coisa que boia ou afunda depende né, do empuxo, a relação empuxo e peso, né? Então, tá aqui. Isso aqui, então, agora é um copo de Pitágoras, tá? Esse copo aqui, ó. Eu trouxe dois aqui, né, para vocês. Então, é um copo que diz a história que o Pitágoras montou para o pessoal maneirar no vinho, né, para não tomar muito vinho. Tá? Então, a pessoa podia tomar vinho até chegar, né, num certo limite. Vou colocar aqui. Fica mais fácil, né? Coloca aqui. Tá? Então, qual que era esse limite, né? Esse limite, já passou do limite. Então, seria até chegar na curvinha aqui, ó. Até aqui, ó. Tá? Eu podia
tomar vinha até aqui. Quem passasse do limite, eu vou passar o limite agora aqui, ó. Aí ele perdia todo o vinho. Tá? E é tudo pro santo. Lá pra... Bom, qual é o princípio disso, né? A ideia é o sifão. Sifão é o seguinte, enquanto está aqui, ó, a pressão aqui, né, pela lei de Stevin, né, a pressão em todos os pontos do líquido é a mesma, depende da altura apenas. Quando a água passa por aqui, aqui ele vai cair. Tá? E conforme ele cai, aqui vai ter uma região de baixa pressão. Ele vai deixar um vazio ali, ele cai e vai deixar um vazio. Tá? Então esse vazio vai ser completado pela água que está logo atrás dele. Tá? Então essa aqui vai ser a região de baixa pressão. Isso aí vai permanecer enquanto estiver caindo água. Tá? E é por isso que a água vai totalmente. Isso aqui é um princípio que revolucionou, por exemplo, as construções, né? No passado, o banheiro, por exemplo, ficava dentro das casas. Então ficava aquele cheiro. Dentro das casas não. Fora das casas ficava o cheiro. O banheiro ficava do lado de fora da casa. Então, com o sifão, você pode agora construir o esgoto, quer dizer, o banheiro dentro das casas. Porque tem isso aqui agora. Né? Uma privada, por exemplo. Como é que é uma privada? A privada é exatamente isso aqui. Né? Você coloca água, né, você dá descarga, fica a água lá no vaso, né? Tá? E você percebe que aqui desse lado aqui, ó, não tem como o cheiro do esgoto voltar, porque tem água aqui cantando. Tá? E aí quando você dá a descarga, né, você faz esse sifão. Pronto, aí deu a descarga. Aí deixa de novo, coloca a água lá. Tá? Então esse é o princípio dos vasos, né? Vaso sanitário. Sifão de pia, a mesma coisa, tem que ter esse usinho, né? Então, o cheiro não voltar. Bom, esse aqui é o copo de Pitágoras, né? De hidrostática. Esse aqui é o castiçal de vela, né? Eu trouxe aqui para vocês também. Esse aqui. Então, a gente coloca a água aqui. Coloca a água. E aí você pode colocar uma vela aqui. E a vela entra folgada aqui, tá? A gente coloca a vela. E a vela não afunda, né? Tá? Mas por que a vela não afunda? Bom, pode falar em questão da densidade, né? A densidade da vela é menor do que a densidade da água. Ele fica boiando aí. Tá? Aí vem uma questão. Se eu acender a vela agora, na posição, a vela boia afunda, né? Uma questão. Se a vela agora estiver acesa, vou acender a vela. Então, conforme a vela está acesa, vai consumindo a parafina, né? Cera, tá? Aí a pergunta, ele vai ficando mais leve, não vai? Então ele vai subir, né? Por outro lado, se ele subir, o empuxo diminui, então ele vai afundar ou vai subir? O que vai acontecer se a vela for sendo consumida? Então é uma questão interessante, né? Se você deixar ela acesa, será que uma hora ele vai boiar mais? Ou será que vai afundar de uma vez? O que vocês acham que vai acontecer? Vai subir mais? Porque vai ficar mais leve, né? Por outro lado, se ele subir mais, vai diminuir o empuxo também, né? Vai, porque tem menos volume de água deslocada. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, a densidade da vela vai mudar? Aumentando ou diminuindo o tamanho dele? A densidade muda? Não. O da água também não muda. Então, a porcentagem de vela que vai ficar na parte de cima vai continuar mesmo. Tá? Se tiver 10% para cima, vai continuar 10% para cima. Então, ele vai ficar acesa até ele consumir tudo. Certo? Ele não vai afundar mais nem subir mais. Vai ficar do mesmo jeito, só que, né, vai diminuindo o tamanho, só isso. Agora, se você puser álcool aqui dentro, o que vai acontecer? Bom. Tem que colocar isso, ó, pessoal. Não põe só põe álcool, mas não taca fogo aí, tá? Com a vela apagada, né? Você põe álcool, o que vai acontecer? Né? Depende da densidade do álcool. Tá?
Vamos ver se esse álcool aqui que eu trouxe, né? Que só não pode tacar fogo. Então, vamos ver se boia off. Esse aqui é álcool de posto, né? Álcool combustível mesmo. Nesse caso, né? Afundou. Porque agora a densidade do álcool, como é menor do que o da água, né? O empuxo vai ser menor, né? Ele depende da densidade do líquido. Então, bem lembrado, tá? Só não pôr fogo aqui. Né? Então tá. Bom, e aí tem a outra questão, né? Que vocês podem usar, por exemplo, usar uma bomba de vácuo, né? Para simular a questão da resistência do ar. Tá? Então, isso aqui é chamado tubo de Newton. Tá? Então, nesse tubo aqui tem um papelzinho, né, bem fino, bem leve, e aqui a pressão está da ordem de 1 Pascal. Tá? Foi tirado o ar, uma bomba de vácuo, aqui é 1 Pascal mais ou menos de pressão. E aqui a pressão normal, de 10 a 15 Pascal. Tá? Então aqui está um sólido, né? Tá? Os dois papéis aqui são idênticos. E aí você pode fazer assim, ó. Aqui é o ar. O ar tem a resistência do ar. Olha aqui é vácuo, né? Vácuo quer dizer, mais ou menos, né? O vácuo é uma bomba de vácuo. Tá? Então praticamente o papel e o sólido caem juntos. Tá? Certo? Então na ausência da resistência do ar, pressão praticamente zero, os dois corpos caem quase juntos. Tá? Isso aqui é uma coisa muito difícil de entender no passado, né? Porque se achava que o corpo mais pesado caía mais rápido do que o corpo mais leve. Tá? Então isso era uma coisa muito complicada para se entender. Né? A gente sabe que dois corpos podem cair juntos, desde que não tenha resistência do ar. Né? E se você não tiver, às vezes pode usar um livro, né? Por exemplo, e uma folha de papel, né? Tá? Conhece essa, né? Pega um livro pesado, né? E uma folha de papel sulfite. Aí você pega e solta os dois, né? O livro cai rápido e o papel cai devagarinho, né? Aí você pode dizer, como é que eu faço os dois caírem juntos, né? Basta pegar essa folha de papel e colocar em cima do livro, tá? Aí solta os dois caem juntos. Né? Porque agora o livro ele vai tirando o ar da frente do papel. Tá? Ele vai atrás do vácuo feito pelo livro. Né? Então eles caem juntos. Então é uma opção, né? Para mostrar, para provar que caem juntos. Tá? Aqui é o golpe de ariete. Tá? Isso aqui é bastante comum em encanamento. Tá? Isso aqui é um golpe que acontece e que dá libera muita energia aí. Pode quebrar encanamento, né? Pode. Então, esse daqui, esse golpe, né? Eu tinha passado um pesquisa, tem mais dois aqui, tá? Aí pode quebrar. Se precisar mais, é fácil de fazer isso aqui, tá? Só pegar um tubo, colocar água, né? E usar a bomba de vácuo, tá? A bomba de vácuo vai começar a tirar o ar aqui, vai começar, inclusive, a fazer borbulhar aqui, né? Começar a ferver, porque tem muito ar dissolvido aqui. Você tem que deixar isso aí borbulhando, borbulhando, até chegar uma hora que não borbulha mais. Você vai lá no maçarico, né? E vai lá e fecha. Tá? Então aqui está vapor de água, não tem ar, e aqui é água. Tá? Então veja, aqui eu tenho vapor de água e água, não tem ar. Tá? Então aqui eu tenho uma situação de duas fases de uma mesma substância. Tá? Tenho água e vapor d'água. Tá? E se eu pegar esse daqui e colocar na geladeira, no congelador, você vai ter vapor de água, e posso ter um pouquinho de gelo formando lá. Certo? Não pode congelar ela inteira, tem que deixar água, gelo e vapor. Isso aqui acontece no chamado ponto triplo da água. Tá? É uma temperatura muito, muito específica.
no caso da água, nessa cura. E aí você pode usar isso aí para calibrar termômetro, né? Porque ele acontece exatamente numa determinada pressão e numa determinada temperatura. Tá? Então, quando você conseguir as três fases, você tem, então, o ponto crítico. Tá? Em qualquer outro lugar, você pode ter vapor e líquido. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho vapor e líquido. Tá? Você pode congelar ele inteiro. Aí você pode ter sólido e vapor, por exemplo. Tá? Você pode ter as duas fases ou as três fases. Então. Agora, o que acontece quando você faz um movimento brusco? Tá? Quando você faz um movimento brusco, aqui é vapor de água. Quando ele sobe, o que vai acontecer com o vapor aqui? Vai ser comprimido, né? Sobe e vai comprimir. Quando você comprime o vapor de água, ele vira água. Tá? Então, você aumentou a pressão, parte do vapor vira água, então ele sobe. E aqui embaixo? Aqui embaixo vai haver uma diminuição da pressão. Se diminuir a pressão bruscamente, parte do líquido vira vapor. Então ele forma um buraco ali, né? Um gap aqui. Tá? Então quando ele sobe, forma vapor d'água. Aí quando você solta, ele cai com tudo, porque esse vapor de água vira água novamente, porque é comprimido. Tá? E aí você tem esse golpe aqui. Tá? É chamado golpe de Ariete. Tá? Esse golpe vem de Áries, né? Áries é carneiro. E antigamente eles usavam uma cabeça de um carneiro em cima de um tronco, né, para golpear os portões dos castelos, né, para abrir. Tá? Então, esse carneiro era usado para dar um golpe, né, para destruir o portão. Tá? Hoje em dia tem bombas baseadas nesse princípio, que são as bombas carneiro. Tá? Lá no laboratório eu montei um com vidro, né? E é bem interessante. Cada golpe que você dá, né, você pode aumentar a pressão de um reservatório e essa pressão é utilizada para elevar a água para um nível mais alto. Então, um pequeno córrego, por exemplo, pode ser suficiente para levantar água. Né? Então, é isso que acontece aqui. Ó, tá? Você faz assim, ó. Se você filmar em câmera lenta, você vai ver que aqui vai formar uma bolha. Tá? E essa bolha desaparece. Aqui é maior um pouco. Ó. Aí a gente pode observar a pancada, né? Que é água com água batendo. Aqui não tem, então, o ar, não tem a resistência do ar para amortecer. Ó. Se fizer muito forte, vai quebrar, tá? Então, a pancada aqui é bem forte, né? Pode quebrar. E se vocês filmarem, dá para ver direitinho, né? Forma uma bolha, depois quando ele desaparece a bolha. E a hora que desaparece, você tem a pancada. Ó. Ó. Então, isso aqui, por exemplo, estragava encanamento de banheiro quando você dava a descarga de válvula na hidra. Então caía aquela água e quando você desligava, fechava e fazia assim, pum, né? Aquela batida, estragava aquelas válvulas. Né? Então, golpe de areia. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na parte de ótica, né? Que eu trouxe alguns primeiros de ótica também, de vidro. E esse é o tubo invisível, tá? Vamos falar um pouco de refração, né? Índice de refração. Eu trouxe dois desses aqui também, né? Vocês podem mostrar. Aqui dentro tem um tubo de vidro. E o líquido aqui é glicerina. Tá? Se vocês forem olhar o índice de refração da glicerina, é muito parecido com o índice de refração do vidro. Tá? Então, quando você mostrar isso para a criança, você vai ver, mas cadê o vidro aqui, né? Só dá para ver a ponta dele aqui. Tá? Vocês podem ir passando aqui. Tem mais um aqui, né? Deixa eu. Deve estar por aqui. Acho que está para lá. Mas tudo bem. Depois eu acho o outro lá. Uma coisa que acontece ali, né? O índice de refração é muito próximo do vidro. Então a luz, quando atravessa os dois, quase que não desvia. Né?
Quando o índice de refração é maior de um do que o outro, a velocidade da luz nesse meio muda também. Tá? Então, se muda a velocidade, ele pode mudar a direção também. Tá? Mudando a direção, você pode tornar o vidro visível. Mas se for usar água, por exemplo, já não dá para fazer isso. Ó, você vê na água. O vidro dentro da água dá para ver. Tá? Mas a glicerina quase não dá para ver. Tá? Outra coisa que acontece aí é uma lente cilíndrica, né? Porque quando você tem uma lente cilíndrica, o tamanho da imagem é aumentado aí. Tá? E aí o que acontece? As paredes do tubo se confundem com as paredes do externo, né? Então, como tem uma lente cilíndrica, você praticamente não enxerga as paredes do vidro interno. Tá? Isso dá mais ainda a sensação de invisibilidade. Tá? É diferente se você colocar num aquário reto, né? Aí você vê alguma coisinha ainda. Mas dentro do cilindro, você quase não vê. Tá? Podem ver que não enxerga mesmo. Tá? Aqui é um outro de ótica, tá? Que são três esferinhas de vidro. Uma delas não tem nada lá, é ar. Tá? O outro é glicerina e o outro é água. Tá? Fora da água, vocês podem ver que isso aqui forma uma espécie de lente, né? Uma lente esférica. Tá? Esse daqui praticamente não forma lente nenhuma, ó, tá? Porque é ar, né? O ar com ar. E esse aqui, glicerina, então forma uma lente, né? Também forma lente. Ó. Dá para ver aqui pelo desenho atrás, né? Dá para ver aqui. Certo? Agora, quando eu enfio na água, né, veja o que acontece. Quando eu enfio na água, a bolinha que tem água, não acontece nada. Né? Quer dizer, como é água com água, a luz passa reto. Aí você não percebe que tem uma lente. Ó. Aqui fora é uma lente, dentro da água desaparece o efeito da lente. Tá? Porque os dois têm o mesmo índice de refração. Agora, a glicerina continua sendo lente ainda, né? Porque tem um índice de refração maior do que o da água. Tá? E aí vocês podem, inclusive, determinar o foco de cada uma dessas lentes aqui. Tá? O foco seria assim, você pegar um objeto distante e você pode projetar a imagem dele num papel. Tá? Como é que eu determino o foco disso? Eu posso usar essa equação dos fabricantes de lentes. É bem facinho, ó. Tá? O V é 1 sobre F. A vergência é 1 sobre F. ml é o índice de refração dentro da bolinha. Vamos supor, eu vou pegar o da água. Então, vou pegar o índice de refração da água. Tá? Não, desculpa. ml é o índice de refração do líquido, né? Desse aqui. É a água. Tá? O mm... não, isso é da lente. ml é da lente. mm é do meio. Então, peraí. Esse daqui é o da água e esse daqui é o da lente. Tá? E R1, R2, você deve ver que tem um parquímetro e mede o raio disso aqui. Tá? Sabendo a raio R1 e R2, ó, tá vendo? R1 e R2. Só que aqui é uma esfera, né? Então o R1 e R2 é igual. Tá? É uma esfera. Então coloca aí na equação, você pode achar o foco de cada um deles. Aí, depois, você pode fazer isso no ar, né? Aí, se for no ar, isso aqui é a observação do ar. Tá? E depois você pode fazer a mesma coisa na água. Tá? E aí você pode achar o foco de cada uma dessas lentes dentro da água. Tá? E mostrar o efeito de lente dentro e fora da água. Você percebe que esse que tem ar aqui, ó, aqui fora não tem lente, não forma lente nenhuma. Mas aqui dentro ele forma uma lente, ó, só que é uma lente divergente. Diminui o tamanho da imagem. Tá certo? Vocês podem ver depois. Calma. Tá bom. Aí está com água, né? E deve cair. Bom, e o último aqui é esse daqui, ó. De ótica também, que a gente chama de Chico Halako, tá? Esse aqui vocês conhecem, né? Que é o seguinte, aqui tem água, tá? E tem uma bolha de ar aqui, tá? Então, isso aqui é chamada lente cilíndrica, tá? Ali é a lente esférica.
Então, dependendo da posição do objeto, você pode ter inversão da imagem, né, em todas as direções, numa lente esférica. Na lente cilíndrica, você inverte a imagem só numa direção. Tá? Então, nesse caso, ó, eu coloco a lente aqui, né? Agora essa aqui você tem que ver assim de cima, tá? Então a gente coloca ele aqui assim, né? Tá? Dá para ler aí? O que está escrito aí? Dá para ver? Chico rala coco, né? Só que vocês reparem que o rala parece que mudou, inverteu. Né? Aí vocês podem perguntar, mas por que só o rala que inverteu, né? Tá? Depois pode fazer o seguinte, ó. Vocês podem olhar por aqui, né? Assim, olhando assim, né? Você vai ver lá Chico rala coco. Aí depois você pode levantar aqui, ó, tá? De forma que a bolha passa em cima das letras, tá? Ó. Aí você vai ver que o rala desinverte. Tá? Através da bolha, o rala desinverte. Porque a bolha, ele vai formar uma lente divergente, né? Ele vai fazer o contraponto da lente convergente, né? Quer dizer, a lente convergente inverte, depois a divergente ela desinverte. Tá? Isso aqui também, depois, isso aqui tem que olhar de cima, aqui, tá? E tem que fazer a bolha passar de um lado para o outro, né? Olhando as letras. Né? Muita gente fala que é por causa da cor, né? Que o vermelho ele inverte, tá? Tem um monte de teorias ali, né? Mas na verdade, ele está invertendo todas as letras, são invertidas. Tá? O que acontece é que as letras que têm simetria vertical, você não percebe que ele inverteu. Tá? Por exemplo, se você pegar a letra C e inverter verticalmente, ele continua C, né? Tá? Agora, o A, por exemplo, o A maiúsculo, se você inverter o A, você percebe que inverteu. Porque não tem simetria vertical. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Ó, tem mais um desse Chico, né? Chico ralacô. E tem mais um da glicerina aqui. Tá? Glicerina aqui. Bom, pessoal, acho que era isso a aula de hoje, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Agora vamos passar para as perguntas. Só lembrando, vou pegar o microfone lá. Só pode fazer pergunta quem está daquele lado. Não, brincadeira, pode fazer todo mundo. O microfone, o ideal é que o microfone captasse, tá? Então, o pessoal que está aqui, vou fazer pergunta, tem que falar mais alto. E ali pode falar direto no microfone. Isso, quem fizer a pergunta já está dando autorização que a sua imagem vá passar na edição. É lógico que isso pode ser negociado a posteriori. Não fique com muito também perto do lado. Para animar vocês, eu acho que para perguntar, né, deixa eu antes talvez falar um pouquinho. Em primeiro lugar, agradecer, né, mais uma vez ao professor Cláudio por essa oportunidade que ele está dando aqui para a gente. E falar assim que, na verdade, eu vou ter a oportunidade de falar isso de novo amanhã, né, mas já adiantando um pouquinho, assim, o professor Cláudio é uma coincidência da natureza, para dizer assim, colocar, né? Ele reúne muitas qualidades, né? Algumas provavelmente já vieram com ele, né? Mas outras, obviamente, ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida. E o professor Cláudio realmente, ele não só dominou, né, se preocupou e se preparou, né, para dominar o assunto que ele está expondo, então, mas também ele acabou se desenvolvendo, desenvolvendo a sua habilidade. Aí vem o que eu acho que ele já veio com isso, né, que ele já nasceu com essa habilidade natural, né, porque tem aquelas pessoas, já que está gravando eu não vou falar o nome, obviamente, né, mas talvez eu possa falar um que já morreu, e veja, que conhece a minha história,
talvez, né, vão notar um bias, mas dizem que o Eddington, por exemplo, né, quando ele entrava no laboratório era uma tragédia. Mas isso parece que até isso é uma brincadeira, né, porque dizem que ele tinha, assim, alguma habilidade no laboratório. Mas, assim, aquela pessoa que entra no laboratório e já está associado a uma ruptura, uma quebra, uma coisa. Não, você não entra no laboratório. Obviamente, brincadeira, isso tudo você desenvolve, né? Mas, assim, o Cláudio tem uma habilidade de construir esses equipamentos. Isso, na verdade, dá uma vantagem muito grande ao Cláudio, não só por ele, né, obviamente, fabricar os seus próprios equipamentos, né, mas também por ele aprender ao fabricar. E isso talvez ele pode, né, até essa pergunta que eu queria fazer. Né? Então, por exemplo, porque quando você vai dizendo assim, né, porque nesse tubo foi feito vácuo parcialmente, bom, se você não acompanhou o processo, é uma questão de acreditar se foi feito vácuo ou se não foi feito vácuo. Mas no caso do Cláudio, porque a gente já conversou, ainda não tive infelizmente a oportunidade de vê-lo fazer, né? Mas ele, como ele faz isso, ele tem a certeza que ele removeu o ar daquele tubo. E por isso que eu digo, né, isso faz dele uma pessoa singular nesse contexto que permite a ele falar com tanta propriedade desses instrumentos. E eu queria, então, a minha pergunta, se você falasse um pouquinho, né, como é essa coisa de fazer e ao mesmo tempo aprender. Aqui não deu certo, então o que pode ter acontecido para não ter dado certo? Né? Por exemplo, na sua exposição de ontem, né, em algum momento ali você, né, usou o secador, por exemplo, você está convicto por usar tanto isso, por fazer tanto isso que vai dar certo. Obviamente, né, a natureza às vezes reserva as suas surpresas, suas peripécias. Mas, por favor, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Isso é fundamental, né? Porque você fabricando, você começa a entender o processo, né? Como que funciona cada coisa. Se quebrar, você sabe dizer como fazer para consertar, né? Quando você recebe uma coisa pronta, você não sabe como foi feito, né? Você não sabe como que você vai consertar. Às vezes a gente não sabe nem usar, né, o equipamento, porque não foi treinado para isso. No passado, o curso de física, eu passei por essa época, né? O curso de física, antigamente, tinha uma disciplina chamada técnicas básicas, né? É uma disciplina que você aprendia a fazer coisas, né? Uma disciplina de bacharelado. E no passado, o profissional de física, ele tinha que saber fazer as coisas. Por exemplo, um profissional que precisasse de um telescópio, né? Não tinha telescópio para vender assim fácil. Uma ampola de Geiger, uma ampola Geiger para medir radiação, não tinha para comprar. Então, você tinha que aprender a soprar o vidro, fazer a sua ampola, fazer vácuo, né? Construir. Então, existiam livros, assim, bem antigos, né? Eu peguei um deles, de 1940 e pouco, que ele ensina todas as técnicas de soprar vidro, de emendar, né? De fazer bolinha, fazer um contador Geiger, uma lente, pega um vidro e começa a lixar, até ficar polido na curvatura que você quer para montar um telescópio, né? Então, tudo isso era ensinado porque não havia opção. Ou você fazia ou você não fazia a sua pesquisa, né? Era muito difícil ter equipamento pronto. E o curso de técnicas básicas era baseado para capacitar o pesquisador a montar essas coisas. Lógico que muita gente não conseguia fazer, não ia, né? Mas tinha pessoas que gostavam de fazer, né? Então, muitos professores antigos, né? O Dami, né? O Forneres era um professor lá do ITA que foi ele que me ensinou a fazer essa coisa de vidro. Ele fabricava laser de hélio neônio, né? E ele chegou lá e falou, vou mostrar como é que faz, né? E ele mostrou para um grupo de pessoas e era um deles, né? E eu lembro que a gente começou a treinar, fabricar e tal, só que todo o resto desistiu, né? Porque era difícil. Era um negócio que se começava a fazer não dá certo, não dá certo. Aí chegou uma hora e falou, não, eu não consigo fazer, cai fora. Não, eu persisti. Falei, pô, não é possível, eu preciso fazer isso. Eu preciso conseguir montar. Porque não é um negócio difícil. Você olha a pessoa fazer, eu falo, pô, é um negócio fácil, né? Parece fácil. Mas foi assim que eu comecei.
Hoje, esse curso de técnicas básicas não existe mais, porque perdeu a razão, né, de ser. Hoje, qualquer coisa que você queira tem na internet. Você compra um telescópio, uma ampola Geiger, um detetor Geiger, o que você quiser, está vendo, né? Então não tem mais essa necessidade desse curso de técnica lá. Mas para o professor, né, o curso de licenciatura, eu acharia muito legal se tivesse, né? No mesmo instituto a gente não tem ainda, assim, porque o pessoal da área de ensino lá do nosso instituto, ele é muito ligado à parte de história da ciência, a parte teórica, metodologia. Nenhum está ligado muito à parte prática. Então, os alunos de licenciatura, às vezes, sentem muito essa falta. E, às vezes, vão no laboratório de demonstrações, onde eu fico, para poder aprender a fazer as coisas. Isso é muito legal, é importante, porque se a pessoa não prestar atenção nos detalhes, não vai dar certo. Mesmo sabendo, às vezes, não dá certo, né? Mas eu lembro que muitos professores, professoras, vão no meu laboratório lá e falam: "Oh, professor, eu assisti todos aqueles seus vídeos, né? E eu montei todos os experimentos seus, né?" Aí depois ela fala assim: "Só que nenhum deles funcionou." Nenhum deles funcionou. Quer dizer, cada um deles tinha algum detalhe, tá? Ele fazia uma garrafa de lado, só que com um monte de pontinhas, pegava lá aquela bandeja de forma de pizza, só que tudo, né, cheio de rebarba, né? São pequenas coisinhas que fazem você perder carga, por exemplo, e efeito ponta, né? Às vezes, uma vez um rapaz lá, um professor trouxe um Van de Graaff lá, né? O Van de Graaff não está funcionando, não está funcionando. Aí vimos tudo, está tudo certinho, só que não funciona. Quando a gente foi ligar, a gente viu que a cúpula lá estava suja, cheia de poeira, né? E lá tinha um fiapinho assim de algodão, só que era invisível, você não via, né? Era ali que estava tendo a fuga de corrente, né? Do terra para a bola principal, né? E não saía faísca, por efeito ponta ele perdendo. Então, às vezes é um detalhezinho, é uma coisa que se você não souber, você vai achar que o aparelho está quebrado, né? Então é dessa forma que eu acho importante. Você tem que saber o que está acontecendo, né? E é aquela coisa, cada coisa dessa que você tem que acreditar que foi feito embaixo, né? Senão você vai falar que é mentira, né? Tá? Amanhã eu vou falar um pouco sobre termodinâmica, aí eu vou trazer aquele ebuliômetro de Franklin, tá? E aí eu vou mostrar o ebuliômetro que funciona e o que não funciona. Vou mostrar. Tá? Então é isso. Obrigado. Agora, se precisar, você pode ficar em pé e. Tá, ela tem muita vergonha. Então, faz uma forcinha. Mais alto, aumenta o volume lá. Tá bom, fala um pouquinho mais alto. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta a respeito do experimento golpe de elite. Porque o senhor mostrou duas formas, né? Uma mais larga e outra mais estreita. Eu notei uma diferença no som. E aí eu queria saber se, eu imagino que o diâmetro do cilindro influencia, mas a quantidade do fluido que tem dentro também vai influenciar o tipo de fluido. O que pode influenciar aqui, né, é a quantidade de água, né, porque o golpe vai depender também da quantidade de água que vai cair, né. Então, quanto mais água tiver, maior vai ser o golpe, né, uma coluna de água. Por isso que eu não coloco muito, viu, porque no passado eu fazia assim metade de água, sabe. Então, às vezes a pessoa vai fazer pá e pum, na primeira ele estourava aqui, tá? E o golpe aqui ele libera muita energia. Então, eu fui pouquinho para exatamente não ter esse risco de quebrar, mas se fizer muito forte, quebra. Quebra mesmo. Ele estoura o vidro. Agora, isso aí tem a ver, então, com a quantidade de água, né? E acho que basicamente é a quantidade de água, o golpe sendo, né, talvez um pouco o tamanho do cubo, né? Porque o som que vai ser gerado na pancada, ele pode encontrar um pouco de vapor de água aqui, né? Mais ou menos, né? Então é como se fosse um tubo de som, né? Você pega um tubo mais fino, mais grosso, pode ser que o som que dá ressonância seja mais grave ou mais agudo. Porque aqui você vai gerar som de todas as frequências. Mas aquela frequência que entrar em ressonância com esse comprimento vai ser maior.
né? Vai ter uma onda estacionária aqui daquele som. Né? Porque essa pancada gera todas as frequências praticamente. Né? Mas aquela que ressoar, né? Esse comprimento, pode ser que fique maior. É boa pergunta. Na verdade, você dá uma estudada, né? Sobre isso aí para averiguar. Certo. Ó, Sobre o experimento com as ventosas, as ventosas elas estão de alguma forma grudadas no disco de acrílico. Ah, isso aqui? Isso, amarelo. Ah, sim, sim. Na verdade, isso aqui é para dar um reforço, né? Porque antigamente a gente colocava só um pedacinho de madeira e colava. Acontece que na primeira, puxa, arrancava isso aí, né? Ou quebrava, rachava o plástico. Então a gente aumentou a superfície para exatamente não ter esse perigo de quebrar tão fácil. Mesmo assim quebra, viu? Mesmo assim, dependendo da pessoa, ele dá um tanto e quebra tudo. Isso daqui já é uma ventosa. Tá? Isso aqui vende no material de construção, né? Isso daqui já pode servir para fazer isso. Porque, inclusive, você pode calcular qual a força necessária para destacar esse área aqui. Né? Se você tiver em casa aquelas coisinhas para grudar na parede, ali basta medir o diâmetro daquilo e você pode calcular, através da pressão atmosférica, quanto peso ele pode aguentar. Né? Se eu pendurar ele no teto, por exemplo, eu sei quanto que posso colocar de força até destacar. Tá? Sabendo que a pressão atmosférica é 10 na quinta e a área você calcula. Né? Aí você acha a força. Sobre a flutabilidade, a gente vê as competições de mergulho livre, apneia, os primeiros eles enchem o pulmão de ar, né, porque leva minutos, né? Aí os primeiros metros ele tem que nadar para mergulhar. Ele tem a partir do ponto ele não mexe mais na areia, ele vai descendo e se torna exatamente. Aí na subida ele tem que nadar. Aí a partir do ponto ele já não precisa nadar mais. Isso aí é muito perigoso, né? Você descer, tudo bem, você vai comprimindo, né? E as bolhas de ar que tem no sangue, eles vão sendo comprimidas, né? Porque o sangue também está cheio de oxigênio, né? A gente precisa de oxigênio no sangue. A hora que ele volta, se ele voltar muito rápido, essas bolhas começam a aumentar muito rápido. Né? E aí tem a embolia, né? A embolia de forma... O mergulho livre não tem esse problema, porque ele não respira ar comprimido. Ele respira na sim, sim. Então quem respira ar comprimido lá embaixo, aí que tem esse problema. Entendi. Os mergulhadores. Então o mergulho livre não tem esse problema, eles inclusive descem mais de 100 metros. Sobe rápido. E não tem esse problema porque eles respiraram lá em cima, então a quantidade de sangue não aumenta. Tem um detalhe que você não sabe, é que os cubanos são os campeões mundiais de mergulho livre. Eu não sabia disso, né? Então na subida, como ele pegou ar atmosférico, né? Exatamente, vai ser quem respira o cilindro, né? Aí sim, 1 litro de ar comprimido são Nossa, muitos litros de ar. Quando sobe, né? Aí ele dissolve muito ar, né? Aí o problema, mas se ele respirar lá em cima, ele vai descer, porque na subida não vai respirar. É a mesma coisa que acontece quando você abre um refrigerante, né? Você não vê bolha nenhuma lá, está dissolvido, mas quando você abre, a pressão diminui e começa a aparecer um monte de bolhas, né? As bolhas começam a subir. Então essas bolhas são um gás que estava lá comprimido, mas quando você descompressiona, ele aumenta. Tem uma modalidade em que a pessoa desce um tempo, peso, que é a maior profundidade que eles conseguem, porque não precisa fazer nenhum esforço, né? E os mergulhadores de segurança, lá tem uma parte que eles usam de ar que respira hélio. Outro gás, né? No final, quando ele pega, não tem mergulhador de ajuda, porque não tem usando ar comprimido, já essa profundidade é impossível. Então, os últimos metros ele desce assim, nenhum auxílio, se alguma coisa der errado lá, não tem
tem ninguém para ajudar, porque a essa profundidade, respirando ar comprimido, nem com ele, né? É possível. O humano não consegue fugir, não, viu? Já é perigoso demais. Mas se ele eliminou esse problema, É o que eu estava falando do Guardião, né? Aqui ele sobe e desce, mas de uma profundidade muito grande, ele não sobe mais. aí ele sobe com uma boia. Ele pega uma boia no final, ele sobe e ele para cima. Legal. Mais alguma pergunta ou comentário? Só lembrando, amanhã vocês terão sua última chance de perguntar ao professor Paulo. E amanhã ele vai falar termodinâmica, um pouco, né? Depois fazer o experimento. E o seminário vai ser sobre choque elétrico, na parte de efeitos fisiológicos.